Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Estão preparados para mais uma aula de história? Então, nós vamos começar a nossa aula de história recapitulando desde o primeiro bimestre. Então, como a nossa matéria é muito extensa, a tia tentou resumir ao máximo o conteúdo. Então, fica ligadinho no vídeo, pega o lápis, a borracha e seu caderno, vai acompanhando os tópicos de resumo. Se for necessário, pause o vídeo e acompanhe no seu ritmo. Os documentos contam a origem da nossa história. Os documentos podem ser de fonte histórica, textual, material, iconográfica, visual e oral. Os documentos textuais são aqueles ligados à escrita, como, por exemplo, certidão de nascimento, carteira de trabalho, carteirinha de vacinação, cartas, e-mails, entre outros. Já as fontes históricas materiais estão ligadas aos objetos, móveis, brinquedos, roupas, esculturas. Já as fontes históricas iconográficas são documentos ligados ao desenho e à pintura, como, por exemplo, os desenhos da caverna rupestre ou uma obra de arte numa galeria de museu. Já as fontes históricas orais e visuais estão ligadas a histórias antigas que os povos indígenas contavam, ou pelas mídias que temos acesso, como rádio, televisão ou um vídeo no YouTube. Os cientistas dedicaram-se a estudar e a entender esses objetos de fonte histórica. Os estudos eram divididos entre a arqueologia e paleontologia. A arqueologia investiga vestígios produzidos pelos humanos. Já a paleontologia estuda os vestígios fósseis. Todos esses materiais são patrimônios. Patrimônio significa o conjunto de bens e a herança da humanidade. Os povos antigos são prova disso. Como saberíamos da sua existência se não fosse pelos patrimônios que eles deixaram e os vestígios das suas fontes históricas? Então, vamos começar relembrando sobre os povos egípcios. Assim como todos os povos antigos, os egípcios se instalaram próximo aos rios. Nós podemos destacar como os rios mais importantes para os povos egípcios o rio Tigre, Nilo e Eufrates. A religião dos egípcios era politeísta, ou seja, era a crença em vários deuses. A forma de governo dos povos egípcios era estabelecida através dos faraós, imperadores, reis e rainhas. A forma de escrita dos egípcios era hieroglífica, dominada pelos escribas. A organização da sociedade egípcia era feita através de castas, ou seja, camadas, dos mais baixos, dos mais pobres, a camada mais alta, a camada mais rica. Então fazia parte da camada mais baixa, os camponeses e escravos. Depois, guerreiros, comerciantes e artistas, que ficavam na camada média, e na camada mais nobre, mais alta, os faraós e seus familiares, sacerdotes e escribas. Como patrimônio, os povos egípcios deixaram um verdadeiro legado, mas podemos destacar as pirâmides e as esfinges. Já os povos mesopotâmicos instalaram-se próximos ao rio Tigre e Eufrates. A religião deles também era politeísta. A forma de governo dos povos mesopotâmicos era através da monarquia, onde o rei exercia o papel de autoridade. A escrita dos povos mesopotâmicos era cuneiforme. Lembram? Era uma
pedra, né, uma rocha, que tinha que ser ferida com um objeto chamado de cunha, que era pontiagudo, para ferir a rocha e escrever os símbolos, por isso o nome cuneiforme. A organização da sociedade mesopotâmica também era em camadas, da mais baixa para a mais alta. Faziam parte da camada mais baixa os escravos, trabalhadores braçais, da camada média, comerciantes, e da camada mais alta, os sacerdotes e governantes. Como patrimônio, os povos mesopotâmicos também deixaram um enorme legado. Podemos destacar o famoso zigurate descrito na Bíblia, que é a Torre de Babel. Os jardins suspensos da Babilônia, construído pelo rei Nabucodonosor. A primeira biblioteca construída pelo rei Assurbanipal. Como as leis, podemos destacar o Código Hammurabi. Os povos mesopotâmicos foram a mistura de assírios, acádios, amoritas, babilônios, caldeus, persas e sumérios. Eles também se destacaram nas áreas do conhecimento, pois foram pioneiros nos estudos do horóscopo, da astronomia, engenharia, arquitetura e matemática. Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos gregos. Diferente dos povos antigos que se estabeleciam ao redor dos rios, os povos gregos viviam ao redor do mar Mediterrâneo. Os povos gregos foram a mistura de aqueus, eólios, jônios e dórios. A sociedade grega inicialmente se organizava em genos, pater, frátrias, tribos e polis. A forma inicial de governo do povo grego era a monarquia, onde o rei recebia o título de basileus. Já a sociedade ateniense se organizava em diversos grupos: eupátrias, geórgios, tetas, demiurgos e metecos. A forma de governo em Atenas foi feita por Clístenes e Péricles. Clístenes é considerado o pai da democracia. O governo democrático de Atenas foi dividido conforme a nossa legislação hoje em dia, representada da seguinte forma: Bulé simbolizava o governo legislativo, Eclésia, o governo, o poder executivo, e Ileia, representando o poder judiciário. As cidades-estados que receberam destaque foram Atenas, por ser o berço da democracia, e Espartas, por se destacar por ser uma cidade militarizada. Então, crianças, essa foi a nossa aula de história. A tia resumiu bastante o conteúdo para facilitar o entendimento de vocês, mas se por acaso você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato, mande uma mensagem, tá bom? Que a tia ajuda você no que for necessário. Grande beijo, até a próxima aula.